tenho aqui uma palavra para compartilhar com vocês nessa tarde. E já sem demoras, eu vou ler as palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 20. É a parábola dos trabalhadores na vinha. Deus colocou no meu coração uma palavra sobre a sua graça, a sua estranha, abundante, maravilhosa graça. Amém? Eu vou ler para vocês em Mateus capítulo 20. Jesus falando para as multidões, ele disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a minha vinda, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Perto da hora 1/10, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupado todo o dia? Responderam-lhes eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam 1/10 cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo-o recebido, murmuravam contra o pai de família. Disseram: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Amém. Só até aqui, que o Senhor use a sua palavra para ministrar os nossos corações. Irmãos, vivemos numa sociedade que desesperadamente anseia e carece da graça do Senhor Jesus Cristo. Vivemos num mundo marcado por guerras, violências, crise econômica, viroses, peste, conflitos religiosos, divórcio e falência da família. É claro para nós que o mundo anseia desesperadamente por compaixão, por amor e por graça divina. Há algum tempo atrás, amigos, eu li um livro chamado Fresh Faith, de Jim Cymbala. O pastor Jim Cymbala conta que recebeu no seu escritório pastoral, numa tarde para aconselhamento, a visita de uma ex-prostituta chamada Amália. Amália encontrou amor e graça naquela comunidade que o pastor Cymbala pastoreava. Ela havia sido violentada por seu pai quando tinha apenas 11 anos de idade. Seu pai era um alcoólatra e violento. Batia muito na sua mãe. E numa noite, Amália decidiu que a mãe não dormiria na cama com o pai, e para protegê-la, ela pediu que a mãe fosse dormir na sala. E Amália, aos 11 anos de idade,
foi dormir ao lado do pai dela. E ali começou a sua tortura, começou o abuso sexual que o seu pai fez com ela. Ela foi abusada dos 11 aos 16 anos de idade. Fugiu de casa com seu namorado para se livrar daquela agonia, daquela tortura, da exploração e do abuso sexual que o seu pai estava a cometer com ela. Foi evangelizada, foi abraçada, foi acolhida, e o sentimento de culpa, e o sentimento de vergonha, de isolamento, de sujeira pessoal, que ela pensava que a culpa era dela pelo pai ter feito com ela tudo aquilo, desapareceu quando ela foi aceita, adotada naquela comunidade cristã e recebeu graça e compaixão. Eu também li um outro livro, desta vez de Philip Yancey, que conta a história de uma prostituta que foi abordada em uma favela, em um bairro de lata em Chicago. O evangelista disse que aquela mulher cheirava mal. Ele teve dificuldade de se aproximar dela, de pôr a mão no ombro dela para conversar. E ele falava do amor de Jesus para aquela prostituta ali nas favelas em Chicago. E aquela prostituta disse para o evangelista: eu tenho que manter o meu vício, eu tenho que manter minha filhinha de 2 anos de idade. E ela confessou para o evangelista que estava alugando a sua filhinha de 2 anos de idade para homens interessados em sexo com criança. Pedofilia. Ela alugava a sua filhinha de 2 anos de idade para pedófilos. E apenas 1 hora que ela entregava a sua filhinha na mão daqueles monstros, ela recebia dinheiro suficiente para manter o seu vício e comprar leite para a sua filhinha. E o evangelista disse que ficou com o coração quebrado ao ouvir isso. Ela disse, em apenas 1 hora que eu alugo a minha filha de 2 anos para esses pedófilos, eu recebo mais dinheiro do que eu me prostituindo, vendendo o meu corpo por toda a noite para manter o meu vício e comprar comida para a própria criança. Ao final da conversa com aquele evangelista, ele perguntou para aquela senhora, angustiada, amargurada, ferida, envergonhada pela sua própria situação. Ele perguntou: minha senhora, a senhora nunca procurou ajuda em uma igreja? Em uma igreja cristã? Auxílio, ajuda, amparo? O evangelista disse, irmãos, que nunca conseguiu esquecer as feições, o semblante e as palavras daquela prostituta, que disse para ele o seguinte: igreja? Por que eu deveria ir lá? Eu já estava me sentindo miserável e sei muito bem que eles ali iriam me fazer sentir pior ainda. Triste, não, essa história? Como que uma pessoa em extrema necessidade, agonia, não olha para a igreja como um ambiente de amparo, onde ela pode encontrar carinho, um abraço, uma mão estendida, leite para sua filha. O que se passa, irmão, com as igrejas hoje? Eu estava mentoreando uma jovem na Índia, chamada Janice. E a Janice aprendeu comigo e com meu esposo a evangelizar. E ela criou gosto por compartilhar a mensagem de Deus pelo perdido. E a Janice veio um dia conversar comigo em lágrimas, dizendo: Mara, eu evangelizei uma prostituta nos arredores do mercado da cidade.
Aquela mulher que fazia 30 dias que não tomava banho. Aquela mulher que não sabia o que era uma caminha e uma sopinha quente para alimentar o seu estômago antes de dormir. Naquela tarde, a Janice deu o evangelho para aquela prostituta e ela se converteu. Ela rogou ao Senhor perdão pelos seus pecados. A Janice, cheia de graça e de compaixão, levou a prostituta para a sua casa. Ela tomou um banho, deu roupas limpas para ela. E no dia seguinte, era dia de culto na igreja da Janice. A Janice disse que toda feliz pegou a filha dela espiritual, aquela ex-prostituta, agora filha de Deus, transformada, regenerada, adotada na família eterna. Foi à igreja com a Janice. E a Janice disse que ao entrar na igreja, o seu sorriso ia de orelha a orelha. A alegria e o semblante daquela jovem era outro. Mas os irmãos na igreja não deram uma boa recepção para ela. Os irmãos na igreja olhavam ela assim de cima para baixo, porque todos conheciam que ela era aquela prostituta que sentava quase sem roupa lá no mercado. E a Janice disse para mim que ao final do culto chamou o pastor para orar por aquela filha de Deus. E o pastor parecia aborrecido, parecia zangado porque ela havia levado aquela ex-prostituta para a igreja. Sabe o que é que mais me entristece, irmãos? É que prostitutas iguais a essa, das 3 histórias e testemunhos que eu lhes contei, jamais se sentiam repudiadas por Jesus Cristo. Prostitutas como esta, dos testemunhos que eu lhes contei, jamais sentiriam-se envergonhadas, mas pelo contrário, elas eram atraídas pelo olhar de ternura de Jesus. Por mais suja, por mais indignas que elas se sentissem, elas viam esperança, elas viam futuro, elas viam uma luzinha acesa atrás do túmulo, olhando para Jesus. E eu lhes pergunto, o que se passa com a igreja de nossos dias? Nós anseiamos, nós dizemos que queremos ver os perdidos rendidos a Jesus Cristo. Nós falamos do amor de Deus, da graça de Jesus, mas na hora H em que nós temos que demonstrar concretamente esta graça, nós temos critérios, preferências. Será que a igreja de Jesus tem perdido o dom da graça, esse importante atributo de Deus que Ele deseja ver em mim e em ti? Será que podemos afirmar que continuamos sendo veículos por onde a mensagem do amor de Deus passa para alcançar o perdido? O que será que os nossos vizinhos, os nossos amigos não crentes, não cristãos, teriam que dizer de nós se eles fossem solicitados a nos descrever como discípulos de Jesus? O que será que o mundo, o que será que os nossos vizinhos podem aprender acerca de Deus apenas olhando para nós? Na Índia, irmãos, nós convivemos com hindus, budistas, muçulmanos, animistas. E se você perguntar para qualquer um deles para descrever o cristão, geralmente eles vão dizer assim, o hindu vai dizer, os cristãos são pessoas boas, são pessoas morais, de princípios. Se perguntar a um muçulmano, descreve para mim um cristão, ele vai dizer, os cristãos são pessoas decentes, são pessoas generosas. Mas dificilmente você vai ouvir a descrição de um pagão ao falar de um cristão como uma pessoa graciosa, uma pessoa cheia de graça, de compaixão, de ternura, de empatia para com os outros.
Pergunte a si mesmo, como cristã, como filha de Deus, será que eu sou instrumento da graça de Deus? Irmãos, eu penso que nós precisamos entender o significado profundo desse atributo de Deus, a graça. Nós sabemos que Deus é misericordioso, nós sabemos que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é gracioso, mas nós entendemos a graça de Deus quando alguém nos pergunta: olá, Mara, tudo bem? Imediatamente eu digo, tudo bem, graças a Deus. Mas será que quando eu digo graças a Deus, eu tenho percepção do que eu estou querendo dizer? Do que eu estou dizendo? Graças a Deus, porque o que significa dizer graças a Deus? Nós temos que entender o conceito da graça, e eu vou dizer aqui alguns conceitos para vocês. O mais comum é favor imerecido. Se você perguntar para qualquer cristão que tenha um mínimo de conhecimento bíblico, ele vai dizer: graça é um favor imerecido. É receber um favor sem que eu mereça. Graça é o poder e a habilidade de Deus disponíveis. Poder e habilidade de Deus disponíveis para suprir todas as minhas necessidades, sem nenhum custo para mim. Nas minhas simples palavras, eu costumo dizer, graça significa receber de Deus e dos homens o que eu não mereço. Receber de Deus e dos homens o que eu não mereço. Nós não merecemos o perdão divino. Jesus nos deu, comprou na cruz do Calvário para nós. Nós não merecemos a companhia, a presença de um Deus santo, santo, santo em nós. Graça. Irmãos, amigos, eu escolhi essa parábola dos trabalhadores da vinha para provocar uma reflexão sobre a manifestação da graça verdadeira que Deus quer demonstrar a cada um de nós, os seus filhos. Nesta parábola, irmãos, que eu li para vocês de Mateus capítulo 20, não podemos, Deus nos mostra que não podemos trabalhar para ganhar ou comprar graça, pois graça não se compra e nem se conquista por méritos. A graça de Deus nos foi dada através do seu Filho Jesus Cristo. Nós recebemos a graça de Deus de graça. Quando nos humilhamos diante dele, admitindo o nosso pecado e a nossa necessidade do seu perdão. Graça é tão simples que eu penso que esta é a razão de que muitos de nós faz confusão e não tem uma perfeita compreensão do que significa isso. Algumas pessoas têm dificuldade de entender, de receber e de desfrutar da graça de Deus. E por isso, elas administram as suas vidas. Elas conduzem os seus relacionamentos. Elas desenvolvem as suas profissões e até os seus ministérios, baseadas no seu próprio entendimento, trabalhando arduamente, confiando na sua habilidade, na sua força, nos seus recursos financeiros, nos seus talentos. Então elas não desfrutam da graça porque elas confiam nos que elas podem fazer e perdem o privilégio de viver a vida de forma mais leve, viver a vida de uma forma mais abençoada, suave. Porque quando eu faço tudo baseada no meu intelecto, na minha capacidade, nos meus talentos, nos meus recursos,
da minha capacidade de organização. Quando eu faço tudo baseado no meu esforço, eu acabo me cansando, eu acabo tropeçando em obstáculos e falhando e sendo privada de desfrutar das bênçãos que Jesus tem reservada para nós. Compreender a graça de Deus, irmãos, é uma necessidade vital para que tenhamos e possamos desfrutar de uma vida de vitória. Eu, pessoalmente, demorei muito tempo a compreender a graça de Deus, a entender que da mesma forma, presta atenção nisso, da mesma forma que eu recebi perdão para os meus pecados, da mesma forma que por fé em Cristo eu recebi vida eterna, da mesma forma que de graça eu recebi o Espírito Santo na minha vida, dessa mesma forma eu receberei todas as demais bênçãos que Deus tem reservada para os seus filhos através da sua graça maravilhosa. Entender isso trouxe-me alívio, trouxe-me refrigério, foi redentor entender que eu não preciso fazer as coisas sozinha, que eu conto com a graça de Deus, com o seu poder, com a capacitação sobrenatural que vem dele, para ajudar-me nos mínimos detalhes da minha vida, no meu viver diário. Muitas são as passagens bíblicas que nós vemos Deus derramando da sua graça sobre pessoas indignas. A parábola que eu li em Mateus capítulo 20 diz que o reino de Deus é semelhante a um fazendeiro, a um pai de família que tinha uma vinha e precisou arrendar trabalhadores para trabalharem a sua terra, a sua vinha. E na parábola, Jesus conta que o primeiro grupo de trabalhadores veio cedinho, no raiar do dia. E ele acertou, ajustou o salário com ele. Pagaria 1 denário. Acertou, ajustou com ele o preço justo do seu dia de trabalho árduo naquela vinha. O segundo grupo de trabalhadores veio por volta das 9 horas. O terceiro grupo de trabalhadores que ele contratou veio na hora do almoço. O quarto grupo de trabalhadores veio às 3 horas da tarde. E Jesus disse que ainda no final do dia, às 5 horas da tarde, aquele fazendeiro viu que tinha pessoas passando o dia todinho na praça sem fazer nada, desocupado. E ele disse: vamos para a minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Quando chegou a hora do pagamento, todos os trabalhadores pareciam felizes, satisfeitos, porque iam receber a recompensa do seu árduo trabalho, a recompensa do seu esforço. Porém, este quadro de alegria, de felicidade, muda completamente, pois eles pareciam felizes somente até o instante, até o momento em que eles perceberam que os trabalhadores que haviam trabalhado esforçadamente debaixo de sol causticante todo dia, eles perceberam que aqueles que trabalharam apenas 1 hora, que se esforçaram muito pouco, receberam o mesmo salário. Ora, convenhamos, queridos amigos, convenhamos, a generosidade deste fazendeiro, de fato, contradiz tudo que nós conhecemos acerca de motivação para o trabalho e justa gratificação, não é verdade? Ou melhor dizendo, o conceito de graça nessa parábola contada por Jesus soa-nos injusto, não é mesmo? Quantos vocês tiveram dificuldade ou teriam dificuldade de entender graça nessa parábola contada por Jesus?
Honestamente falando, eu levei muito tempo a entender o conceito de graça nessa parábola que Jesus contou. Até o dia em que o Espírito Santo de Deus me fez ver a minha pessoa nos trabalhadores que vieram no final do dia. Quando o Espírito de Deus me fez ver que eu havia chegado na última hora do dia e havia recebido o mesmo salário, foi aí que eu entendi o que Deus queria dizer. Lá na Índia nós tínhamos uma secretária, né, uma empregada chamada Gita. E sempre eu chamava, a Gita trabalhava 2 horas por dia na nossa casa e eu pagava um salário para ela ao final do mês. Mas muitas vezes eu convidava a Gita para trabalhar comigo em trabalhos extras, onde ela iria trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tipo, arrumar a livraria, limpar o casarão, cortar uns bambus, formar umas caixas, carregar caixa de livros na cabeça pesada. E eu pagava a Gita com muita alegria. E eu voltava para casa com um pensamento: oxalá que o Tino não me pergunte quanto eu paguei para a Gita por esse trabalho. Sabe por quê? Porque nessas horas, eu lembrava desses trabalhadores e eu sempre pagava a Gita aquilo que ela recebia por todo o mês de trabalho, por 2 horas todos os dias. Eu estou dizendo isso não é para dizer que eu sou mais graciosa ou generosa. O meu esposo é muito generoso, até mais generoso do que eu. Mas lembra-se que eu falei que os hindus dizem que os cristãos são generosos? Ser generoso não quer dizer tantas vezes que você é gracioso. Sabe por que eu estou a dizer isso, irmãos? Porque nós temos a tendência a querer ser mais abençoados recebedores do que generosos abençoadores. Não é verdade? Fala-me a verdade. Qual empregador, qual fazendeiro hoje, em nossos dias, na sua mente sã, pagaria o mesmo salário por 1 hora de trabalho, da mesma forma que pagaria para outros trabalhando 12 horas? Eu creio, queridos, que nessa parábola Jesus deseja nos ensinar que graça jamais pode ser calculada como calculamos salário por horas de trabalho. Não podemos pagar para receber graça de Deus. Você recebe a graça de Deus como um presente e nunca como algo que você tenha trabalhado para ganhar. Quando eu olho assim para a minha vida, eu lembro-me quem eu era, o que fazia antes de conhecer Jesus Cristo, antes de ser enviada para a obra missionária. E quando eu olho para a minha vida hoje, sou uma pessoa abençoadíssima. A graça de Deus se cumpre na minha vida, como Ele falou na sua palavra. Há um versículo que diz: aonde habitou o pecado, a graça superabundou. Isso acontece comigo, irmãos. Isso acontece comigo. Jesus deixou bem claro, através dessa resposta que Ele deu ao trabalhador, quando ele murmurou, ele zangado, porque o administrador daquela parábola havia dado a quem trabalhou apenas 1 hora o mesmo salário que ele recebeu por trabalhar debaixo do sol quente por muitas horas de trabalho. Se você analisar graça em um ambiente onde graça não é o critério a ser observado, essa parábola parece soar para nós como algo injusto. Não é verdade?
nós vemos Jesus derramando sua graça, Deus derramando a sua graça de Gênesis e Apocalipse em pessoas de mente dobre, caráter duvidoso, vacilões, temerosos, fracos. Nós vemos Jesus derramando graça sobre os fariseus. Aliás, graça sobre os fariseus não, desculpa. Jesus deve ter dito para os fariseus: vocês estão zangados comigo porque eu abri a porta da salvação para os gentios? Os trabalhadores da vinha, na parábola que Jesus contou, ficaram zangados porque eles não podiam aceitar o fato de que o seu patrão tinha o direito de fazer o que ele bem quisesse com o seu dinheiro, quando isto significava pagar, dar generosamente a outro 12 vezes mais do que aquilo que ele acha que merecia. Eu estudei essa parábola dos trabalhadores da vinha, irmãos, inúmeras vezes, ouvi infinitas pregações sobre elas. E o curioso é que eu sempre me colocava na posição dos trabalhadores injustiçados. Por quê? Porque nós temos assim um senso de autojustiça muito acelerado, muito desenvolvido. Nós gostamos de ser identificados como trabalhadores responsáveis, esforçados, dedicados, obreiros fiéis. Porque gostamos de pensar assim, porque nós temos um senso de autojustiça muito desenvolvida. Ora, irmãos, Deus não distribui honorários, Deus distribui dons e talentos, Deus distribui bênçãos, se pagos com base na nossa própria justiça. Todos nós que estamos assistindo a essa live, nenhum de nós estaria aqui hoje se Deus retribuísse a nós conforme a nossa justiça. Eu não estaria aqui. Talvez você não estivesse aí. Se Deus retribuísse para nós de acordo com a nossa própria justiça, muitos de nós iríamos findar no inferno. Levando em conta critérios adotados por um mundo sem graça, alguns trabalhadores, sim, merecem mais do que outros. Mas numa comunidade, numa igreja, no reino de Deus, aonde o critério é graça, a palavra merecer nem sequer existe. A palavra merecer nem sequer existe. Se nós formos honestos, nós verdadeiramente vamos admitir: Deus tem sido gracioso comigo. Deus tem sido gracioso comigo. Irmão, eu já estou concluindo agora. Deus estabeleceu leis para o seu reino. E essas leis, esses mandamentos que Jesus nos instrui a obedecer e ajustar as nossas vidas, é para o nosso próprio bem, é para a nossa proteção. Mas Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, viu que nenhum de nós era capaz de cumprir a sua lei. Ele resolveu se fazer carne, habitar entre nós, e ele próprio cumprir a sua justiça, cumprir a sua lei. Quando na cruz do Calvário Jesus diz: está consumado, significa: pronto, eu cumpri tudo, e agora dou esse presente para você, de graça. Você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer sacrifícios. Só tem apenas que crer que o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário pagou o que Deus exigia para que você recebesse perdão. É de graça que nós recebemos perdão. Eu vou concluir contando uma historinha para vocês quando Deus ministrou no meu coração.
que Ele tem derramado constantemente graça na minha vida. Quando o nosso filho Asaf tinha 6 anos de idade, nós aprendemos por aquilo que Jesus explica já no primeiro livro da Bíblia. Deus não tirou a árvore do conhecimento do meio, Ele deixou bem no meio. Ele apenas disse para Adão: desta árvore você não deve comer. Então, quando nossos filhos eram pequenos, alguém disse assim para nós: Mara, você vai ter que subir esse abajur, tirar esse computador daqui, fazer isso, porque senão quando o Asaf começar a rastejar, ele vai tirar tudo. Eu disse: não, eu não vou tirar. Nós vamos ensinar para eles limites. E já quando tinha 6 anos de idade, nós estabelecemos algumas regras dentro de casa para o Asaf. Eu disse: Asaf, no computador do seu pai você não deve tocar sem a nossa permissão. Eu saí para o meu período de aconselhamento na livraria. O Asaf ficou em casa com a babysitter. E logo eu recebi um telefonema do Asaf, aos prantos, me chamando: Mamãe, perdoe-me. Eu disse: Asaf, o que aconteceu? Ele disse: eu liguei o computador do papai, eu estava aqui a jogar games e o computador fisgou. E eu não sei o que fazer, mamãe. Eu disse: Asaf, qual era a instrução que nós havíamos dado para si? Ele disse: eu não posso tocar no computador do papai sem a vossa autorização. Eu disse: sim. Você desobedeceu. E agora você sabe o que é que você merece, Asaf? Ele, aos prantos, disse ao telefone: eu sei, mamãe, eu sei. Eu vou receber varinha. Na hora que eu chegar aqui, nós tínhamos uma varinha de bambu para disciplinar os nossos filhos, como a Bíblia nos instrui. E eu lembro que eu saí da livraria do meu horário de aconselhamento e evangelismo, e eu respirei profundo. Vou ter que usar a varinha para disciplinar o Asaf pela sua desobediência em relação ao computador do Tino. Mas quando eu vou passando em um pequeno mercearia, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer: compra para o Asaf essa barra de chocolate, que é o chocolate favorito dele. Eu, hã? Compra o chocolate favorito do Asaf. De imediato eu não quis obedecer a voz do Senhor falar no meu coração. Mas foi muito forte, novamente. Compra o chocolate favorito do Asaf. Eu sabia que era Deus falando comigo. Passei na mercearia e comprei o chocolate do Asaf. E enquanto eu dirigia minha moto de retorno para casa, eu falava com Deus: Senhor, o que tu queres ministrar ao meu coração? O que tu queres ensinar a mim através desse chocolate para o Asaf? Eu cheguei em casa, irmãos, e quando eu abri a porta, o Asaf se jogou aos meus pés, chorando, se tremendo, nervoso, pedindo perdão. Me perdoe, mamãe, me perdoe, mamãe, me perdoe. Eu peguei no bracinho dele, levei-o para o quarto, e eu entendi que Deus dizia para mim: ao invés da vara, você vai dar o chocolate. Eu pus o Asaf no meu colo, abri a minha bolsa, com muita alegria, com muito amor, com muita ternura naquela hora. Nem sequer olhei para a varinha que estava ali no lugar onde sempre estava guardada. Tirei o chocolate da minha bolsa e entreguei para o meu filho de 6 anos de idade. Ele disse: o quê? Eu disse: sim, a mamãe trouxe o seu chocolate favorito. E eu entreguei o chocolate para ele. Irmãos, o Asaf abraçou-me chorando. Obrigado, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe, obrigado, mamãe. Deus falou para mim: quantas vezes, Mara, quantas vezes você merecia vara
e eu te dei chocolate? É verdade. Quantas vezes você merecia disciplina e eu dei um abraço? Então, queridos, eu queria só concluir com isso, que nós sejamos pessoas mais graciosas, estejamos predispostos a dar para o outro o que ele não merece, porque é isso que Jesus tem feito conosco. Que nós possamos, nesses últimos dias em que a Igreja do Senhor tem o privilégio, a oportunidade de demonstrar a compaixão de Jesus, deixarmos as preferências, os preconceitos e olharmos para os vulneráveis que estão do nosso lado. Às vezes, nós estamos aqui do nosso lado, uma pessoa também assim, como essas que eu contei na parábola, entende? E elas estão precisando apenas de uma palavra. Muitas vezes, quando nós falamos de porção dobrada, muitos de nós pensamos em unção, autoridade, poder milagroso. Mas vocês imaginam a força que um abraço que transmite o amor de Jesus pode fazer para transformar a vida de uma pessoa? Então, a graça é uma dessas porções que nós devemos clamar que o Senhor derrame sobre as nossas vidas. Mas tem que haver uma predisposição em nós. Eu quero sair do dente por dente, do olho por olho, e andar a segunda milha, tirar o casaco, a capa. Entende? Nós somos rigorosos, exigentes, legalistas, e Deus está nos chamando como suas filhas, como seus filhos, para sermos pessoas cheias de graça. Não merece? Eu dou. Não merece? Eu vou. Eu pago. Amém? Que Deus vos abençoe a todos nós, tá bem? Com esse desejo genuíno de sermos pessoas graciosas, cheias de compaixão, de ternura. E nunca esquecermos que, da mesma forma que recebemos salvação por fé em Cristo Jesus, recebemos todas as outras coisas. É questão de crer, é questão de desenvolver essa intimidade com Deus. Eu dependo da graça de Deus até para cozinhar um feijão, irmãos. Tá bem, Cíntia? Amém, amém. Que palavra.